A Bíblia se abre, Cristo é proclamado com poder. Vidas são transformadas pela graça infinita de Deus. Não perca a mensagem abençoada do culto deste domingo. Assista agora no YouTube ou ouça no Spotify e Secast. Boa noite, irmãos, graça e paz. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. E vamos hoje para a sexta igreja. Sexta e penúltima igreja, a igreja em Filadélfia. Deixa a sua Bíblia aberta em Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. Mas antes de ler, feche seus olhos, ore ao Senhor, peça a Ele para falar com você nessa noite. Senhor nosso Deus, nós agora nos aquietamos, nos silenciamos para Te ouvir. Buscaremos isso lendo a Tua palavra e nela meditando. Espírito Santo de Deus, que em nós habita, Senhor Jesus, que anda na igreja, fala conosco, para a glória do Senhor e para a nossa edificação. Em Teu santo nome, Senhor. Amém. Carta à igreja em Filadélfia, Apocalipse 3, versículo 7. Aqui a palavra do Senhor nos diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Eu conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Não sei se você já percebeu, nas leituras das cartas, nós estamos na sexta, portanto, já caminhamos aí com 5 igrejas, lemos, as cartas dessas 5 igrejas anteriores e acabamos de ler da sexta igreja. Mas se você prestar atenção, nem precisa de muita atenção não. Se você ler as cartas na sequência, você vai facilmente perceber que existe um padrão nelas. Existe um padrão para o começo, um padrão para o meio, um padrão para o final. E o padrão do início de cada carta é que Jesus introduz cada uma delas falando sobre Ele mesmo, onde Ele exalta, onde Ele destaca algum ou alguns atributos pessoais. Por exemplo, lá para a igreja em Éfeso, capítulo 2, versículo 1, Jesus é aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Para a igreja em Esmirna, Jesus destacou o fato de que ele é aquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Já lá na carta para a igreja em Pérgamo, Jesus destacou o fato de que ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Para Tiatira, Jesus se apresentou como Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. E para Sardes, a última igreja que nós vimos, Jesus se apresentou como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Tudo isso aqui é feito de propósito, tudo isso aqui é feito com propósito. Jesus não estava jogando dados quando ele mandou que estas palavras fossem registradas e encaminhadas para aquelas igrejas. O Espírito Santo, ele não estava lançando à sorte as palavras de Jesus ditas no passado, quando ele preservou
o registro da Escritura ao longo desses 2000 anos, para que hoje nós estivéssemos lendo aqui. Por que então será que o Senhor Jesus, ele inicia cada uma dessas cartas, exortando algumas dessas igrejas, incentivando todas elas à perseverança, e ele faz isso a partir da exaltação, do destaque dos seus próprios atributos pessoais? Ora, meus irmãos, é porque tudo na igreja, tudo nos nossos lares, nos nossos casamentos, tudo na criação dos nossos filhos, tudo no nosso trabalho, tudo nos nossos estudos, tudo nos nossos projetos, tudo nos nossos planos, tudo em nossas vidas depende de quem Jesus é, tudo em nós depende do lugar que Jesus ocupa nas nossas vidas, e tudo depende da obra que Ele está realizando em nós, nos nossos lares, no nosso trabalho, na nossa igreja. Se Jesus ele está no centro da sua vida, no centro do seu lar, no centro do seu casamento, no centro da sua vida profissional, reinando, governando, Ele está fazendo uma obra de crescimento, uma obra de edificação, uma obra de vida, uma obra plena, de abundante prosperidade em todos os aspectos. Mas se Ele não está no centro da sua vida, do seu casamento, logo Ele está sendo rejeitado enquanto governante, e aí a obra dele pode ser de disciplina e até de manifestação da sua ira. Portanto, comece assim, pode se levantar e sair. Mas essa é a principal reflexão até aqui. Você sabe quem é Jesus? Qual é o lugar que Ele está ocupando na sua vida? E a partir daí, então, que obra Ele tem realizado em você? A forma com que a sua vida tem acontecido, a forma com que você tem tido vitórias ou não, a forma com que você tem percebido o cuidado de Deus ou não sobre a sua vida, depende de quem Jesus é e de quem Ele sendo, qual lugar Ele ocupa na sua vida. É uma escolha. Se Ele está no centro reinando, bênção, providência, cuidado. Se Ele está sendo desprezado enquanto Senhor da sua vida, se você não está nele, um dia até mesmo a ira do Senhor. Se você já o conhece e insistir nessa condição, um dia pode vir disciplina do Senhor, para Ele então voltar a reinar no centro da sua vida, da nossa igreja, do seu lar, dos nossos negócios. Por isso, se parássemos aqui agora, a oração seria: Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor está no centro de tudo isso. Me ajuda a perseverar assim. Ou, Senhor Jesus, me perdoa, porque o Senhor não está no centro. Eu tenho assumido o controle, eu tenho insistido em assumir o controle, por isso eu tenho quebrado tanto a cabeça, por isso eu tenho tido tantos problemas, por isso as coisas estão tão bagunçadas. Você sabe quem é Jesus? Onde Ele está na sua vida e que obra Ele tem feito a partir disso. Ele se apresentou assim para as outras igrejas, e aqui para a igreja em Filadélfia não foi diferente. Para a igreja em Filadélfia, Jesus se apresentou como aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, e o que Ele abre ninguém pode fechar, e o que Ele fecha ninguém pode abrir. Jesus então, Ele usa a figura de Davi para se apresentar para aquela igreja. Ora, Davi ele foi o maior rei de Israel. As pessoas que estavam recebendo aquela carta ali tinham tido um convívio com a sinagoga. Portanto, o ensino na sinagoga, que ainda naquele momento não tinha todo o Novo Testamento registrado, e mesmo aquilo que já havia sido registrado até então, aliás, naquele momento eles já tinham todo o Novo Testamento registrado, porque o Apocalipse é o último registro, mas nem todas as cartas ainda haviam sido espalhadas e tinham chegado em todas as igrejas naquele momento, mas eles ouviam o ensino a partir do Antigo Testamento nas sinagogas. Então todo mundo ali tinha ciência sobre quem era Davi,
Por isso mesmo é que Jesus se apresenta assim. Ele não ia se comparar com alguém desconhecido por aqueles irmãos. E nós, como aqueles irmãos, sabemos também que Jesus ele foi o maior rei em Israel. Tanto é que ele se tornou na referência. E foi Deus quem usou como referência para medir todos os outros reis que vieram depois dele. Todos eles eram avaliados pela régua de Davi. Fulano andou nos caminhos de Davi, ou seja, agradou o Senhor. Fulano não andou nos caminhos do Senhor, de Davi, ou seja, desagradou ao Senhor. Mas não há mérito em Davi. Davi não é o Messias. Davi, ele era um pecador, como nós somos. E ele só foi assim, ele só foi aquele homem segundo o coração de Deus, e ele só pôde ser usado pelo Senhor como uma referência para todos os outros reis que vieram depois dele, justamente porque o Espírito de Jesus o encheu e o capacitou ao longo de todo o seu ministério. Lá em 1 Samuel 16:13, nos é dito assim: o profeta Samuel, apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir dali, daquele ato simbólico do derramamento da unção do Senhor sobre Davi, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Davi era um menino. Então, tudo o que ele faz de extraordinário a partir daquele momento, começando com o confronto e a vitória sobre Golias, indo até o seu último, derradeiro momento, quando ele passa o bastão para o seu filho com conselhos do alto, tudo só foi feito de forma extraordinária, porque o Espírito de Jesus o encheu e o capacitou. Por isso, se Davi agradou a Deus, tendo sido chamado pelo próprio Senhor de homem segundo o seu coração, foi porque o Espírito de Jesus o converteu e o santificava ao longo da sua jornada. Mas Jesus que o santificou, ora, é incomparavelmente mais santo, mais poderoso, mais terno, mais justo, mais extraordinário em tudo aquilo que faz, infinitamente vezes mais incomparável do que Davi. Davi pecou escandalosamente, nós sabemos. Jesus ele foi tentado em todas as coisas, mas ele resistiu intactamente fiel até o último suspiro. Nunca pecou contra o Senhor, tendo sido tentado em tudo. Aí Jesus diz que ele tem a chave de Davi. Ele tem não apenas a posse, mas ele tem a propriedade de Davi. A chave de Davi é igual à chave real, a chave do rei, o cetro, controle sobre o governo, a autoridade, a ordem, a lei, é um símbolo de autoridade e governo. Essa chave nas mãos de Davi era apenas para uso temporário. Nas mãos de Davi foi apenas posse. Mas nas mãos do Senhor Jesus é pertencimento. As chaves do reino, todo o governo, toda a autoridade não estão nas mãos de Jesus temporariamente, por 40 anos, como foi com Davi, mas para todo sempre. Por isso, se Davi ele foi poderoso e próspero, nisso também Jesus ele é infinitamente mais. Davi morreu, o seu governo teve fim. Ele passou a coroa, o cetro, o trono para o seu filho. E olha que, uns anos depois, aquilo virou uma bagunça. Poucos anos depois, o reino foi dividido e virou uma guerra entre as próprias tribos. O reinado de Jesus, ele é eternamente glorioso. Ele nunca vai perder o trono, ele nunca vai perder a glória, ele nunca vai deixar de governar, ele nunca será substituído e nunca haverá bagunça, baderna, confusão nos seus domínios. Davi ele fez muito com a sua autoridade e governo durante aqueles 40 anos, mas tudo o que Davi fez, ele fez só aqui na terra, num tempo da história humana. Já o que Jesus faz com a sua autoridade de governo, ele faz em toda a criação e em
todo sempre, para sempre, eternamente. Por isso, meus irmãos, essa chave real nas mãos de Jesus, que é o Rei do universo, lhe dão autoridade absoluta sobre tudo e todos, e a partir daí, então, nós devemos organizar a nossa vida, a nossa existência e nos submeter ao governo dele. É sabedoria, então, que Jesus, de fato e de verdade, ocupe o centro das nossas vidas, para que a obra segundo a vontade dele seja realizada em nós e jamais segundo o nosso próprio coração. E o que é que isso tem a ver ali com aquela igreja na cidade de Filadélfia, lá na Ásia Menor, há 2000 anos atrás? Jesus disse lá no versículo 8, na parte B: eu sei que você tem pouca força, eu sei que vocês são um grupinho fraco, vocês são um grupinho humilhado, eu sei, eu estou vendo, vocês são um grupo, humanamente falando, insignificante, vocês são uma igreja, numa perspectiva mundana, numa perspectiva secularizada, vocês são influências aí nessa cidade chamada Filadélfia, eu sei, mas, mesmo sendo fracos, vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Que extraordinário! Na sua fraqueza, eles tiveram forças para guardar a palavra do Senhor Jesus e não negar o seu nome. A igreja lá em Filadélfia era a mais jovem dentre as 7 igrejas do Apocalipse. Os irmãos ali, eles eram bem fracos mesmo, socialmente falando, porque eles vinham há um bom tempo sendo muito oprimidos pelos outros crentes da sinagoga lá em Filadélfia. Isso gerava muitos problemas profissionais, isso fazia com que eles tivessem muitas dificuldades financeiras, consequentemente eles tinham uma membresia muito pequena, porque não é interessante você se associar a uma igreja assim. Uma igreja assim, ela não serve como clube social. O que é uma igreja dessa? Pequena, pobre, fraca, humanamente falando irrelevante, o que tem de atratividade nessa igreja para quem tem os olhos, as perspectivas, os interesses moldados pelo mundo? Nada. Daí uma igreja pequena, fraca aos olhos dos homens. Mas mesmo assim, aqueles irmãos, poucos, pobres e fracos, estavam firmes na vida cristã difícil naqueles dias. Isso revela, meus irmãos, que eles eram crentes genuínos. Isso também revela que todos aqueles que se uniam a eles, todos aqueles que eram atraídos para aquela comunhão, também eram crentes genuínos, porque eles foram refinados no fogo, eles foram submetidos às pressões do mundo, eles foram submetidos à forja da fé, eles foram lapidados pelo ódio dos inimigos, mas resistiram e se tornaram em ouro refinado nas mãos do Senhor. Nós já falamos, é o calor da batalha que revela os verdadeiros soldados. Mas o que é que os mantinha firmes naquela postura de firmeza, mesmo sendo tão fracos? O Senhor Jesus disse, eles guardavam a palavra de Deus. Não era uma força que estava neles próprios, não eram os seus diplomas, não era o ouro que eles nem tinham, mas porque eles amavam as palavras de Jesus, examinavam as palavras de Jesus, e eles tinham prazer em se esforçar por obedecer às palavras do Senhor Jesus, isto é, guardavam as palavras do Senhor Jesus. Isso fazia com que eles perseverassem em tempos tão difíceis e perseverassem contra o maior inimigo, eles próprios, os seus próprios corações, que certamente os tentavam a abrir mão daquele sofrimento todo, daquela pobreza toda, daquela opressão toda, para se associar à grande sinagoga em Filadélfia, porque lá sim existia status social, porque lá sim existia um reconhecimento até por parte do império.
Então, por que ficar aqui sofrendo nessa igrejinha tão pequena, nessa igrejinha tão perseguida, enfrentando perdas aqui nesse mundo, tendo prejuízos profissionais, financeiros, materiais, se eu posso voltar para a sinagoga lá da Filadélfia e então ser recebido por aqueles irmãos de novo e voltar a ser abençoado profissionalmente e voltar a ganhar dinheiro e voltar a deixar de ser perseguido? Mas não, eles se apegaram aos tesouros do céu. E porque entendiam que os tesouros do céu são eternos, isso lhes dava coragem de ter prejuízos terrenos. Mas isso só foi possível, segundo o Senhor Jesus, porque eles guardavam a palavra do Mestre. Se você quer honrar o Senhor aqui nessa vida, se você quer glorificar a Deus na sua vida e com a sua vida aqui nesse mundo, custe o que custar, não há outro caminho, senão você se submeter ao Espírito Santo e obedecer o Senhor Jesus, como Ele próprio nos ensina aqui, e é um chamado dele para nós. Mas se você estiver preocupado em apenas colher as emoções da vida cristã, as benesses do clube social, se deixar ser enganado pelos falsos ensinos, e assim então tentar equilibrar os prazeres dessa vida contrários ao nosso Senhor, e ao mesmo tempo também desfrutar enganosamente das dádivas de Deus, meu irmão, aí você se perde nisso tudo. Porque não é possível servir a dois senhores. Ou você guarda as palavras de Jesus, ou você guarda os princípios do mundo. Aqueles irmãos fizeram uma escolha. Qual escolha você tem feito nessa sua caminhada com o Senhor? Você tem também guardado as palavras de Jesus a todo custo, disposto inclusive a ter perdas mundanas, para então honrar o Senhor, custe o que custar? Somente guardando as palavras do Mestre, nós também conseguiremos perseverar nesses dias maus. E Jesus continuou, versículo 9: vejam o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Lá em Filadélfia existia uma forte sinagoga. Sinagoga, você sabe, é um tipo de igreja dos judeus. E o maior problema para a igreja cristã lá em Filadélfia, para os crentes genuínos, era justamente aqueles judeus ali. Eles declararam uma guerra aberta, pública, contra aqueles poucos irmãos que eram fiéis ao Senhor Jesus. Boa parte dos cristãos ali na cidade de Filadélfia era formada por judeus convertidos. E os judeus expulsaram aqueles irmãos da sinagoga, e isso marcou eles muito, mas muito negativamente para a sociedade e também para o império. Os judeus diziam que estavam fazendo isso por amor a Deus, por amor ao Senhor de Israel. Mas, amando, entre aspas, amando ao Deus de Israel, eles estavam causando sofrimentos aos filhos de Deus. Quando Jesus se apresentou à igreja lá em Filadélfia, no versículo 7, Jesus se apresentou como aquele que é santo e verdadeiro. E já aqui no versículo 9, ele está chamando aquela sinagoga, ele está chamando aqueles judeus que expulsaram os cristãos do seu convívio de sinagoga de Satanás, falsos judeus e mentirosos. O que é que Jesus está demarcando aqui com a sua autoapresentação e quando ele dá a sua visão sobre aquela sinagoga? Ele está fazendo questão de deixar muito claro que existia um imenso contraste entre ele e os inimigos daquela igreja sofredora. Que incrível isso! Que extraordinário isso! O Senhor Jesus, ele se encarregar, ele se preocupar em dizer, sabe aqueles que são seus inimigos? Eu sou completamente diferente deles. Com isso ele está dizendo o quê? Eu estou aliado a vocês, e não aos seus inimigos. E por eu ser completamente o contraditório dos seus inimigos, eu estou em oposição contra os seus próprios inimigos. Irmãos, que bênção! Ter o Senhor Jesus como nosso aliado e ter o Senhor Jesus se posicionando contra aqueles que se levantam contra nós.
É isso que o Senhor Jesus estava declarando para aqueles irmãos fracos, para aqueles irmãos pobres, para aqueles irmãos oprimidos. Eu estou contra os inimigos de vocês. Eu, o Senhor, que tem a chave de Davi, o Senhor Todo-Poderoso, que governa sobre todo o universo, estou contra os seus inimigos e em favor de vocês. Você precisa de mais o quê? Se Jesus está do seu lado. E é essa a notícia que ele traz como conforto, como alento, como incentivo à perseverança para aqueles irmãos ali em Filadélfia. O que Jesus quis dizer quando ele chamou aquela sinagoga de Satanás? Em primeiro lugar, você sabe, sinagoga é o lugar onde os judeus se reuniam para cultuar a Deus. Ainda se reúnem em sinagogas assim. Portanto, sinagoga é um lugar de culto. Deveria ser. Segundo lugar, ele os chama de sinagoga de Satanás e ele explica por quê. Porque eles estavam perseguindo a igreja de Jesus. O que Jesus quis dizer então quando ele chamou aquela sinagoga de Satanás? Ele estava dizendo que a inimizade contra a igreja de Jesus é um tipo de culto a Satanás. Que coisa, não? A inimizade contra a igreja de Jesus, eu ter ações deliberadas contra a igreja de Jesus, eu me levantar para de alguma forma causar danos na igreja de Jesus, esse é um ato religioso. E o Senhor Jesus diz que isso é um culto a Satanás. Óbvia constatação: Satanás odeia a igreja, quem age contra a igreja serve a Satanás, trabalha para Satanás, em favor de Satanás, contra a igreja de Jesus. Isso nos chama a uma séria reflexão, meus irmãos. A nossa relação com a igreja revela muito da nossa relação com Deus. Ah, mas é o corpo de Jesus, a comunhão de todos os santos, de todas as épocas, em todos os lugares. Não, essa carta é para uma igreja local. Cada uma das cartas são enviadas para igrejas locais. O Senhor Jesus reconhece a sua igreja universal, mas Ele sabe da igreja local e que ela é uma parte da igreja universal. Ele sabe das nossas limitações e Ele sabe que nós precisamos uns dos outros, reunidos num lugar específico, cuidando uns dos outros, localmente. Então, sim, a nossa relação com a igreja local, no nosso caso aqui, a nossa relação com a Igreja Cristã Evangélica Central de Catalão revela muito da nossa relação com Deus Todo-Poderoso. Se você participa e contribui para a edificação da igreja, você adora a Deus de verdade. Se você negligencia a igreja, despreza as suas reuniões, despreza a vida normal, cotidiana da igreja, não se preocupa em também contribuir para o seu crescimento, você despreza a Deus. Palavras de Jesus. Se você causa problemas para a igreja local, você luta contra Deus servindo Satanás. Reflita sobre isso. Avalie a sua postura perante a sua igreja local. De acordo com o que você tem vivido para com a sua igreja local, na sua igreja local, você tem adorado a Deus? Você tem desprezado o Senhor? Ou você tem até mesmo lutado contra Deus e servindo a Satanás dentro da igreja local? A nossa relação com a igreja local revela muito, sim, da nossa relação com o Senhor. Como está a sua relação com Deus? A maior parte da resposta está em como está a sua relação com essa igreja, caso você frequente aqui regularmente, caso essa seja a igreja em que você congrega. Jesus continuou, versículo 8, só que a parte A: eu conheço as suas obras. Eis que eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Os membros ali daquela humilde, fraca igreja em Filadélfia, eles tinham sido excluídos da sinagoga por causa da sua fidelidade a Jesus, como nós já vimos.
E aquela era uma tentativa maldosa mesmo, de dificultar tanto a vida espiritual quanto o convívio social daqueles irmãos. Qual era o entendimento dos proprietários daquela sinagoga? Se alguém quiser cultuar o Deus de Israel, tem que vir para a sinagoga. Se alguém quiser ser abençoado pelo Deus de Israel, tem que vir para a sinagoga. Então, quem nós excluímos da convivência com a sinagoga em Filadélfia, essa pessoa automaticamente terá muita dificuldade de se relacionar com Deus, porque ela não poderá servir a Deus fora da sinagoga, ela não poderá aprender sobre Deus fora da sinagoga, ela não poderá adorar a Deus fora da sinagoga. E como nós, a sinagoga em Filadélfia, temos o apreço da nossa comunidade local, dos gentios aqui em Filadélfia, aqueles que foram expulsos, além de estarem afastados, privados da sua comunhão com Deus, também vão passar a ter problemas sociais, porque eles serão marcados, foram excluídos da importante sinagoga em Filadélfia. Quando os homens maus, meus irmãos, excluíram da sinagoga aqueles fracos irmãos, tentando causar ali um embargo à sua fé, Jesus veio e lhes abriu uma porta no céu. Uma porta que só Ele pode abrir e ninguém pode fechar. Quando os homens os excluíram do seu convívio social ali naquela comunidade por causa de Jesus, Jesus veio e os recebeu em seus braços e os colocou no banquete de Deus. E é assim que Jesus age com aqueles que são humilhados, com aqueles que perdem por causa do nome dele. Quando portas se fecham aqui, por sermos servos de Jesus, Jesus nos recompensa abrindo portas que ninguém fecha, no céu e na mesa da comunhão com o Pai. Assim Ele fez com aqueles irmãos, assim Ele continua fazendo conosco no nosso próprio tempo. Versículo 9, parte B. Eu farei com que esses que estão causando mal a vocês, eu farei com que eles se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amo vocês. Então, não é assim, eu vou abençoar vocês, vou abrir a porta da comunhão plena com Deus, vou abrir a porta do banquete com o Senhor, mas não vou largar eles para lá, não. Eu vou abençoar vocês, vou defender de vocês, vou cuidar de vocês, vou alimentar vocês, mas não vou largar para lá aqueles que estão fazendo mal contra vocês, não. Eu vou me levantar contra aqueles que fazem mal contra vocês. E, inclusive, eu vou humilhar eles debaixo dos pés de vocês. Meus irmãos, quando nós estamos vivendo em comunhão com Deus e nós somos atacados inocentemente, está sendo nos oferecido nesse momento a incrível oportunidade de sermos defendidos pelo Todo-Poderoso. Mas isso vai depender da forma com que nós vamos reagir aos ataques. Se eu me farei o meu próprio advogado, então vou para a briga me defender, ou se eu vou correr para os braços de Jesus, invocando pelo seu socorro, a sua proteção, e Ele então vai advogar a minha causa. Aqueles irmãos se refugiaram na proteção de Jesus. E por isso Jesus se levantou contra aquela sinagoga que humilhava eles até ali. Salmo 23:5, Davi diz: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Essa figura é incrível. Davi entende. Olha, eu olho para a minha vida, quantas guerras, quantas batalhas, quantos inimigos eu já tive. Sabe o que foi que o Senhor fez nessa minha relação com os meus inimigos? Várias vezes. Ele armou banquetes, colocou meu inimigo sentado lá, e me colocou aqui, o meu inimigo olhando nos meus olhos e eu olhando nos olhos dele. Aí sabe o que foi que ele fez? Ele chegou lá, pegou o óleo da unção e derramou sobre a minha cabeça, e não sobre a cabeça do meu inimigo. Aí depois ele pegou o vinho e encheu a minha taça até ela transbordar e não pôs na taça do meu inimigo. O Senhor Jesus armou um banquete na presença de muitos e me honrou diante do meu inimigo, e ao me honrar diante do meu inimigo,
não fazendo com o meu inimigo também o que fez comigo, ele humilhou diante de mim e diante de todos. Ele fez assim com Davi, ele fez assim com aqueles irmãos em Filadélfia, ele continua fazendo assim nos nossos dias. Mas Davi, como os irmãos em Filadélfia, fez a sua parte. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha cidadela, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, a força da minha salvação, o meu escudo, o meu baluarte. Ele se escondeu atrás do Senhor e deixou que Deus o defendesse. O problema, meus irmãos, é que nós não invocamos a defesa do Senhor. O problema é que nós estamos sempre muito prontos a revidar. O problema é que nós não ouvimos Jesus dando a outra face. O problema é que a gente está sempre com a mão fechada, pronta a nos defender. Quando nós nos defendemos, automaticamente o Senhor Jesus fala, não precisa se defender, você está se defendendo. Você acha que você dá conta do recado, você vai para o embate. Mas se nós fizermos de Jesus o nosso alto refúgio, como Davi fez, como aqueles irmãos em Filadélfia fizeram, aí sim, o Senhor Jesus armará banquetes, colocando diante de nós os nossos inimigos, derramará sobre nós abundantemente do seu Espírito e fará com que o nosso cálice transborde, sempre, porque Ele tem prazer em nos defender, Ele tem prazer em pisar naqueles que nos fazem mal. Você tem ciúmes dos seus filhos? Toca em você ou nos seus filhos? Que escolha difícil, hein? Faça comigo, com os meus filhos não. Me xinga, mas meus filhos não. Toca em mim, mas nos meus filhos não. E nós que temos corações maus. Coração do Senhor Jesus, coração de Deus Pai, totalmente límpidos, carregados de amor perfeito, abundante, entregues. E assim, então, o Senhor Jesus, Ele declara o que Ele faz com os seus. E Ele ilustra isso dizendo sobre o desejo que Ele tinha de fazer com os israelitas. Lá em Mateus 23, 37, Ele falou, lá do Monte das Oliveiras, olhando para o templo, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas os israelitas o rejeitaram. Nós, os que o aceitamos, e aqueles que a Ele se rendem, aqueles que nele se refugiam, é assim que Ele cuida de nós. Como a galinha choca cuida dos seus pintinhos. Você já tentou tirar pintinho de galinha choca? Essa é a figura que Jesus quer que nós tenhamos na nossa mente, para nós sabermos como é que Ele tem ciúmes de nós, para nós sabermos como é que Ele nos protege, para nós sabermos como é que Ele nos defende. Jesus, Ele tem prazer em proteger, em exaltar os seus filhos e em humilhar os seus malfeitores. Mas para nós desfrutarmos disso, nós precisamos nos refugiar no Senhor e não agirmos com justiça própria. Nós temos que ser fracos, como eram fracos aqueles irmãos em Filadélfia. Não confiarmos na nossa própria força, mas confiarmos na força do Senhor. Versículo 10, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Há vários avisos, meus irmãos, na palavra, sobre a realidade das provações nesse mundo, nessa vida, como de fato sempre houve, sempre haverá provações. Para nós pessoalmente, para a igreja como um corpo, para o povo de Deus, todas as épocas, como foi na história, é agora e será no futuro. Mas o Senhor Jesus garante que Ele protegerá os seus nesses momentos sempre. Mas sempre Ele nos livra, nem sempre, aliás, Ele nos livra de passar pelas provações. Nem sempre Ele nos livrará de passar pelas provações. Até porque Ele usa as provações para nos aperfeiçoar e nos fazer crescer. Mas Ele sempre estará conosco nas provações, nos vales da sombra da morte.
mas esta é uma bênção reservada para os que perseveram novamente em guardar as palavras do Senhor, como ele disse aqui. Fim, Jesus declara no versículo 11, eu venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. O Senhor Jesus virá, segundo ele virá em breve, e o Senhor virá para todos, condenará os ímpios e abençoará os seus. O Senhor virá no tempo do fim, mas o Senhor, antes do fim, visita a sua igreja em toda a sua criação, frequentemente. O tempo todo ele está visitando os seus, o seu povo e a sua criação que dele depende. O Senhor, ele está sempre entre nós, nos exortando para nos manter atentos, nos disciplinando quando necessário, para nos colocar no caminho, nos animando para nos fazer perseverar. É digno de nota, meus irmãos, que a igreja em Filadélfia, diferentemente das outras igrejas, ela não tem nem uma palavra de repreensão da parte do Senhor. Aqueles irmãos fracos, aqueles irmãos pobres, aqueles irmãos excluídos por causa da fé em Jesus, não receberam uma só repreensão sequer da parte do Senhor Jesus. Quem dera sermos encontrados assim também. E a chave está em 2 atos que o Senhor destaca da parte daquela igreja. Aqueles irmãos não confiavam na sua própria força, mas eles se refugiavam na palavra do Senhor. Confie na força do Senhor e se esforce por viver a palavra. E assim também você terá uma vida que honra e agrada ao nosso Senhor. Porque 1 Coríntios 4, de 1 a 2, nos diz que todos nós devemos ser considerados como servos de Cristo, enquanto servos encarregados dos mistérios de Deus. E o que se requer desses servos do Senhor, que cada um deles seja encontrado fiel. Que o Senhor nos encontre sempre fiéis, meus irmãos. Mas para isso nós precisamos sempre nos refugiar nele e viver a sua palavra. Oremos. Ore ao Senhor. Talvez há algo que você precisa confessar, talvez há algo que você precisa se arrepender, talvez há algo que você precisa que seja renovado na sua vida, talvez há um compromisso que precisa ser assumido ou reassumido. Você sabe como o Senhor falou com você, quais pontos Ele destacou no seu coração. Ore sobre isso nesse momento. Senhor, nós te louvamos pelos servos do passado que honraram o Senhor em seu próprio tempo. Como o Senhor próprio destacou Davi aqui e aqueles irmãos lá na igreja em Filadélfia. Mas o Senhor nos mostra pela tua palavra que os méritos não estavam neles mesmos, em Davi ou naqueles irmãos da igreja em Filadélfia. Os méritos são teus, porque o Senhor habitou neles abundantemente. E eles então se refugiaram no Senhor e guardaram a tua palavra. Eles perseveraram e honraram o Senhor em tempos tão difíceis. Tem misericórdia de nós, Santo Deus. Restaura em nós o amor pela tua palavra. Restaura em nós a confiança no teu amor, no teu cuidado e no teu poder. Para que nós, assim como Davi e aqueles irmãos, também nos refugiemos sempre no Senhor e guardemos a tua palavra no dia a dia. Para a tua glória e para a nossa salvação, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém.